Bom dia, estamos continuando o nosso estudo de Jó, um estudo que é maravilhoso. E nós já aprendemos tantas coisas só na introdução. Gastamos, na realidade, 2 lições só em Jó, a introdução. Hoje vamos entrar no esboço de Jó. Vamos ver nos versos 1 a 5 as características de um homem de Deus, um pai de família, um sofredor. O que veio em mente foi sobre um líder de família, uma pessoa que Deus declarou justa. Um homem que mesmo no sofrimento, mesmo que não entendeu a razão dos seus sofrimentos, não afastou-se de Deus, mas continuou procurando a solução na mão de Deus. Em tudo isto, a Bíblia fala, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa é Jó, capítulo 1, verso 22. De novo, em capítulo 2, depois que primeira vez ele perdeu toda a sua família, e todos os seus bens. E a segunda vez ele perdeu até a sua saúde e o respeito da sua própria esposa. Fala assim, os versos 9 e 10 de capítulo 2. Então, sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. O livro de Jó dá-nos uma quadra da pessoa que protege a sua família. E a lição que nós temos de aprender hoje é que você deve proteger a sua família. Mas como você deve proteger a sua família? Nós entendemos e vamos ver no estudo de hoje que os filhos de Jó já eram jovens, ou seja, já eram adultos casados. Eram 7 filhos e 3 filhas. Conforme que sabemos, todo mundo casado e todo mundo nas suas próprias casas. Mas, para iniciar, vendo o procedimento de Jó, vamos abrir nossas Bíblias em Jó, capítulo 1, e vamos ler versos 1 a 5. Jó, capítulo 1, versos 1 a 5. Já achou? Então vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas, eram também muitíssimas os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandaram convidar as suas 3 irmãs, e irmãs, a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente.
Nós temos de entender, na leitura inicial do livro de Jó, que Jó era um homem maravilhoso. O que Deus fala de Jó? Em verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aqui não encontro uma história fabricada na mente de alguém, mas uma pessoa que realmente vivia, que Deus viu como homem íntegro. E vamos ver mais sobre isso. Tem, na realidade, um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Na história, realmente encontramos no livro da Bíblia, chamado pelo seu nome. E é referido em mais duas referências, como nós já vimos, e vamos ver mais. Ele era um homem verdadeiro. Ezequiel, capítulo 14, versos 13 e 14, 16 e 20, fala o seguinte: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão e enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, biblicamente já sabemos que existiu, Daniel também, e terceiro é quem? Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Então, ensina a palavra de Deus, mesmo que esses três homens viviam nesta época, que Deus está julgando o povo. Esses homens só iam livrar a sua própria alma, a sua própria vida, e não ia pagar o pecado de todo mundo. De novo, em Tiago, capítulo 5, versos 10 e 11, no Novo Testamento fala assim: Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E vamos ver mais na frente também, parece que esse é o tema de hoje, mais na frente. Mas vamos ver que Deus dobrou, tirou, Jó sofreu e depois Deus deu o dobro daquilo que Jó tinha antes. Quando éramos crianças, teve o costume de dizer algo assim: se você for homem, então fará assim e assim. Ou se fosse homem, você faria isso ou aquilo. Se for o homem, é melhor que dizemos assim: se for um homem, você deve agir como Jó, na terra de Uz. Mas como Jó agiu? Primeiramente, onde estava Jó? É provável que era localizado para o leste e sudeste de Palestina, no norte do que agora é o deserto e a Arábia. Nós já tratamos o assunto nos outros estudos, que hoje em dia é deserto, lá não cresce nada. Mas antes da destruição de Sodoma e Gomorra, na época de Ló, nós já descobrimos que Jó era da época de Abraão, antes de Ló. Então, a planície era irrigada e bonita e tudo, até Ló escolheu aquele campo por causa da beleza e benefício. Então, era um lugar que sustentava todos os rebanhos que Jó tinha na época. O nome da cidade, Uz, significa arborizado, ou seja, cheio de árvores, que era
que era na época, como eu já expliquei, mas hoje em dia é um puro deserto. O que Deus falava do caráter de Jó? Agora, capítulo 1, versos 1, 7 e 8. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. O primeiro versículo, o verso 7, quando o Senhor falou com Satanás, fala, e o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passar por ela. Disse o Senhor a Satanás, observasse tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Vamos tratar aquelas 4 itens, aquelas características de Jó, da boca do Senhor Deus. Primeiro, ele era um homem íntegro. Íntegro significa moralmente justo e puro, tendo integridade. Não era mentiroso. Foi um homem íntegro, moralmente justo, moralmente puro, tendo integridade. Segundo, ele foi um homem reto. Eu tinha de pensar, reto? O que é? Eu tinha de olhar um pouco. Significa imparcial, justo, honesto, direito, íntegro. E era um homem também temente a Deus. O que é temor? Ou temer a Deus? O que é o resultado do temor de Deus? Vamos ler uns versículos, tá? E esse vai nos mostrar o que é o temor do Senhor, o que é temer Deus. Salmo 36, verso 1, fala o seguinte, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3:18, não há temor de Deus diante dos teus olhos, repetindo o Salmo. 2 Coríntios 7:1 fala, tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E, por último, Efésios 5:21, fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, podemos ver o padrão aqui. Podemos ver o que é temor de Deus. O ímpio, a pessoa que não tem Cristo como seu Salvador, não tem nada de medo de Deus. Não teme Deus. A pessoa que realmente tem Cristo como Salvador, tem o temor de Deus na sua vida. Ele quer obedecer Deus através da sua palavra. E qual é o resultado? 4 características de Jó. Ele desvia-se do mal. Ele desvia-se do mal. Então, já vimos. Jó era um homem íntegro, perfeito, completo, moralmente justo e puro. Ele era um homem reto, imparcial, justo, honesto, direito, íntegro. Ele era temente a Deus. E por 4 resultados, ele desviava-se do mal. Mas como é que nós desviamos do mal? Nosso mundo hoje em dia tem tanta maldade por toda banda. Você tente ligar o televisor, o rádio, qualquer coisa, ler uma revista, e o mal sempre está na nossa frente. Não é verdade, hein? Como é que desvia do mal? Provérbios, capítulo 4. Pode abrir na sua Bíblia. Depois de Jó vem Salmos e depois Provérbios. Provérbios, capítulo 4,
versos 14 a 27. É leitura meio grande, mas vai ver a razão. Provérbios 4, verso 14 a 27. Então vamos ler. Não entres pela vereda dos ímpios. Ímpios, a pessoa sem Deus, nem andares no caminho dos maus, as pessoas que praticam o pecado contra as ordens de Deus. Evita-o, não passes por ela, desvia-te dele e passa de largo, fica longe. 16, verso 16. Pois não dormem se não fizeram mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos, agora estamos passando para outro lado. Os justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixa apartar dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Qual é o procedimento? Primeiro, guarda o seu coração daquilo que você pensa, daquilo que você deixa entrar pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentimentos, tudo. Guarda o seu coração, só deixa o que presta entrar aí. Segundo guarda o seu falar. O que você fala, evita falar bobeira, evita falar besteira, porque essa vai tornar-se parte da sua vida. Terceiro, deixe os seus olhos olhar diretamente para frente e as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Está vendo? Primeiro pensamento, depois a falar, depois olhar. Olhando a oportunidade para fazer o que você já pensou, você já falou, agora falar. Então guarda o que você fala. Não fala perversidade aí. Mas continuando, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos olhos, ou dos lábios, desculpa. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Quarto, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Olha, nós temos que saber onde estamos espiritualmente. Nós temos que saber onde estamos diante de Deus, bem ordenados segundo as ordens de Deus. Depois fala, não declines para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Não declines, mas meus amados, nós somos pecadores. Vamos pecar. E a Bíblia ensina claramente, retira o teu pé do pecado, do mal. É nossa maneira de realmente desviar-se do mal. Deu para entender? Quais foram as circunstâncias de Jó?
O que ele enfrentou, na verdade? A situação dele, seus filhos estavam em festa. Era comum no Oriente ter um tempo que teria um tipo de rodízio de festa. Eu li num artigo que falou que pode ser até 30 dias. E era o rodízio, seria na casa do mais velho primeiro, e depois para o segundo, terceiro, quarto, tanto filhos que tinha, faria festa. E isso que estava acontecendo, não é que os filhos só ficaram à toa fazendo festa o ano todo, não. Não era que eles faziam que uma festa pervertida também. Foi um jantar e tudo que fizeram junto. Mas qual foi o procedimento de Jó? Agora capítulo 1, verso 5 de Jó. Podemos ver na vida de Jó que ele se preocupava com a sua família e especialmente com seus filhos. Lembra? Os seus filhos agora são adultos, casados, fora de casa. Mas ainda Jó preocupava sobre eles. Assim, o Jó fala assim, e Jó santificou os seus filhos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jó exortou, ensinou, mandou e sacrificou a favor deles. Assim, era um processo que começou na sua infância e continuou até os dias atuais. Porque a Bíblia fala, na última parte do verso 5, assim fazia Jó continuamente, não foi naquele dia só, mas Jó sempre colocou os seus filhos diante do trono de Deus. Eu acredito que a maneira melhor de fazer essa exortação é através do culto doméstico, sentado, abrindo a Bíblia e lendo um trecho da Bíblia. Eu lembro, os nossos filhos têm suas próprias casas, está fora de casa agora. Mas eu lembro quando eu era petitinho, mal sabia ler. Estava começando e tudo. Nós íamos ler a Bíblia e cada um dos nossos filhos ia ler um versículo. Então fazíamos rodízio na leitura da palavra de Deus. Até hoje em dia, os meus filhos falam, pai, o Senhor me ensinou isso, o Senhor me ensinou aquilo. É uma bênção de ouvir tais coisas. Então, Jó ensinava os seus filhos continuamente. É muito provável também que Jó mandava comunicações avisando os seus filhos da sua responsabilidade de obedecer às normas de Deus. Eu tinha um pastor que falava quando os filhos jovens iam sair de casa para passear, ele falava assim, lembra quem é seu pai. O que você vai fazer na rua vai refletir o procedimento do seu próprio pai. Então, lembra quem é seu pai. Eu já falei com meus filhos, olha, quando você está agindo, o povo vai me julgar segundo o seu procedimento. Se você andar erradamente, eles vão falar que era um pai ruim, pior, pastor ruim. E é muito difícil, ia destruir até o meu próprio ministério. Mas graças a Deus que não está acontecendo assim. Em Deuteronômio 6, a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, eu não sei, mas Deuteronômio é um dos primeiros 5 livros e escapou da mente agora. Perdoe a vergonha que eu estou passando. Mas fala o seguinte, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Nota bem, primeiro pai, mãe, tem que estar no seu coração. Primeiro, essas palavras que eu te ordeno,
hoje estarão no teu coração. O que está no teu coração, você vai ensinar aos seus filhos, continuamente, como Jó ensinava. E quando Jó sacrificou para os seus filhos, Jó se levantou de madrugada continuamente para oferecer holocaustos segundo o número dos seus filhos, 7 filhos e 3 filhas. Levantou-se de madrugada, primeira coisa do dia, ele fez um sacrifício queimado, holocausto, a favor dos seus filhos, e ele orou por seus filhos. O holocausto era uma oferta suprema totalmente queimada. Não comia nada daquilo, foi queimado totalmente. A palavra original significa acender e aplicava-se a oferta que era inteiramente consumida pelo fogo e a sua fumaça subia até Deus. Esses tipos de sacrifício pertenciam à classe dos sacrifícios expiatórios. Isto é, era oferecido como expiação daqueles pecados que os oferentes tinham cometido. Era também sacrifício e ação de graça e, finalmente, constituem atos de adoração. Mas o que significa a palavra expiação? Expiação significa que Deus dá o perdão dos pecados àqueles que se arrependeram deles e se reconcilia com o pecador. Então, reconciliava o pecador com seu Deus através do sacrifício. O sacrifício do Velho Testamento era um símbolo do sacrifício supremo que um dia o Senhor Jesus Cristo ia fazer na cruz. Nós poderíamos tirar como exemplo como Deus mandou Abraão sacrificar o seu próprio filho. Ele estava andando no caminho, tinha o fogo, tinha a faca, tinha até a lenha, e o filho falou: pai, eu estou vendo a faca, eu estou vendo a lenha, ele estava carregando a lenha, e eu estou vendo o fogo. Cadê o sacrifício? E Abraão falou o quê? Deus proverá. E Deus proverou mesmo, quando ele enviou o seu filho para morrer na cruz, em nosso lugar, para realmente expiar os nossos pecados. Esta morte é muito mais do que nós imaginamos, porque foi o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz e ressuscitou dentro do terceiro dia para salvar a sua alma, para salvar a minha alma. Você fala, mas espera aí, pastor, salvar a minha alma de quê? Deus nos criou perfeitos, sem nada de interferência entre nós e Deus. Adão foi dado um mandamento: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerem, porque no dia que comeres, morrerás. Tudo bem, Adão comeu. Eva comeu primeiro, Adão comeu. Então, foi quebrado a comunhão com Deus. E porque a comunhão dele foi quebrada com Deus, toda a descendência de Adão nasceu separado de Deus. Então, a questão é, como é que podemos nos reconciliar com Deus? É através da expiação do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo pagou o preço do nosso pecado. O pecador merece o justo castigo por ter ofendido a Deus com o pecado. Mas o amor de Deus é tão grande que abençoou o ser humano
com uma forma de ter o seu pecado perdoado sem precisar de morrer eternamente. No Antigo Testamento, os substitutos que davam a vida no lugar dos pecadores, os pecadores arrependidos, eram os animais. Eles eram um símbolo daquilo que Deus faria por todos nós. Morriam em seu lugar. Dessa forma, Deus ficou satisfeito e perdoava o pecador. O sacrifício era aceito por Deus. A partir do Senhor Jesus Cristo, mudou a situação de usar sacrifícios para pagar o nosso pecado. O sacrifício de animais para um sacrifício divino. O Senhor Jesus Cristo é chamado na Bíblia Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso substituto. Jesus fez expiação pelos nossos pecados. Ou seja, ele, um inocente, deu a sua vida e o seu sangue no lugar do nosso, para nos reconciliarmos com Deus, para que Deus perdoasse os nossos pecados. Através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Ele criou o caminho para que nós podemos nos reconciliar plenamente com Deus. Só tem que arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Jó preocupava com os seus filhos. Ele falou, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. A palavra traduzido, amaldiçoar, é barak. É interessante, essa palavra pode ser amaldiçoar ou pode ser abençoar. É uma palavra de duplo sentido. E tem outras palavras na nossa língua que faz assim também, mas eu não tenho tempo para fazer tudo. Mas o contexto desse versículo mostra que Jó preocupava com seus filhos, que talvez ia amaldiçoar a Deus. Você deve ser um membro da sua família que preocupa com o bem-estar da sua família. Pode ser, talvez, que seu cônjuge não tem Cristo, não importa. Mesmo assim, você tem que importar. Pode ser que ninguém da sua família quer nada com Deus. Mesmo assim, você tem que preocupar. Jó santificou seus filhos, exortando e mandando. Jó ensinava seus filhos. Jó sacrificou continuamente para o bem-estar dos seus filhos. Enquanto muitos, hoje em dia, muitos pais nem orem por seus filhos. Pensando, você orou por seus filhos hoje? Ou se você é um filho, você orou por seus pais hoje? Ou você é um irmão ou irmã, você orou por seu irmão, sua irmã hoje? Nós temos de lembrar que é nossa responsabilidade de proteger a nossa família. Todos, seja pai, mãe, marido, esposa, filhos, filha, irmão ou irmã, têm a responsabilidade de seguir o modelo de Jó. Como vai o seu procedimento? Você já tem o Deus de Jó como seu Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Você não pode dar o que não tem. Tem pessoas na sua família precisando colocar sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estão vendo Cristo na sua vida como Deus. E os outros viram na vida de Jó. Está vendo Cristo na sua vida como Deus. E como os outros viram na vida de Jó. É sua responsabilidade. Você deve proteger a sua família. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo estudo e oramos que o Senhor possa realmente continuar a mensagem em nossos corações. Abençoe, ó Pai, cada pessoa.
Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Isso aí. Até a próxima vez e Deus te abençoe.